Secretário dos Estados Unidos cancela a reunião com Haddad para falar do tarifaço. E você vai ver também. Trump assume segurança da capital, Washington. Exportação de ovos dispara em junho. Polícia identifica mulheres que doparam turistas britânicos no Rio de Janeiro. E ainda, homem faz parto do próprio filho em casa no Dia dos Pais. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a reunião que estava marcada com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos foi cancelada. O encontro seria feito virtualmente na quarta-feira, com o intuito de discutir a redução das tarifas de 50% que entrou em vigor esse mês, impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. A reunião foi confirmada pelo ministro na semana passada e era um dos primeiros passos do Brasil para começar um diálogo com os Estados Unidos. O ministro da Fazenda acredita que houve uma interferência política para que a reunião não se concretizasse. Haddad também pediu para sua assessoria que o encontro fosse remarcado, mas a equipe do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, não quis agendar uma nova data. Esse não seria o primeiro encontro entre Haddad e Bessent. Em maio, quando a tarifa estava em 10%, eles se reuniram e, segundo Haddad, a conversa foi boa e, na época, até tinha um debate para diminuir o valor de 10%. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai colocar as forças de segurança da capital Washington sob controle federal. Ele mobilizará tropas da Guarda Nacional na cidade, que, segundo ele, está invadida por gangues violentas. Donald Trump disse nesta segunda-feira que vai colocar as forças de segurança de Washington sob controle federal. O presidente também vai mobilizar tropas da Guarda Nacional na cidade, que, segundo ele, foi invadida por gangues violentas. Os republicanos afirmam que Washington, governado pelos democratas, tem altos índices de criminalidade e de pessoas em situação de rua. No entanto, as estatísticas oficiais mostram uma redução nos crimes violentos. Na entrevista coletiva, Trump ressaltou ainda que vai mobilizar inclusive os militares se for necessário. O presidente afirmou que é mais perigoso viver na capital federal americana do que em Bagdá, Brasília, Bogotá, Cidade do México ou Lima. Washington, D.C. não é um estado, mas um distrito federal e é regida por uma lei especial sob o controle direto do Congresso. No último domingo, o presidente dos Estados Unidos pediu que as pessoas em situação de rua deixassem Washington imediatamente. Trump ainda garantiu que o governo ofereceria abrigo longe da capital. O presidente republicano de 79 anos pretende levar esta política para outras cidades, como Nova York e Chicago. E o Instituto Nacional do Seguro Social informou hoje que o governo já devolveu mais de R$1 bilhão para as vítimas de descontos não autorizados. Cerca de 1.600.000 aposentados e pensionistas perderam dinheiro no esquema de fraudes realizado por entidades associativas. Segundo o INSS, mais de R$1.080.000 já foram pagos de forma integral, corrigidos pela inflação, diretamente na conta em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício. A Advocacia Geral da União já conseguiu na Justiça o bloqueio de R$2.800.000.000 em bens e ativos de associações, empresas e pessoas que são investigadas por ilegalidades contra aposentados e pensionistas foram pegos de surpresa com deduções não autorizadas em seus benefícios. Em julho, o presidente Lula assinou uma medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$3.3 bilhões para possibilitar o pagamento imediato de vítimas do esquema fraudulento. Ainda permanece um grande número de beneficiários que não buscaram o ressarcimento a que têm direito.
Aproximadamente 800 mil aposentados e pensionistas não se manifestaram para aderir ao acordo proposto pelo INSS, mesmo tendo sofrido os descontos irregulares. Isso significa que apenas um segmento dessa população teve seus direitos restituídos, apesar de a estimativa da devolução já cobrir quase totalidade dos prejudicados. A exportação de ovos disparou no Brasil em julho. As vendas para o mercado externo registraram um crescimento de mais de 300% no mês passado. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que as exportações brasileiras de ovos subiram de 1.300 toneladas em junho para 5.259 toneladas em julho. Com isso, o volume embarcado, que inclui produtos in natura e processados, deu um salto de 304,7% em um mês. A receita gerada pelas vendas externas alcançou 11.800 mil dólares em julho. A alta é de 340,9% em relação aos 2.700 mil dólares registrados em julho de 2024. No acumulado de janeiro a julho, o país exportou mais de 30 mil toneladas, um aumento de 207% em relação ao mesmo período do ano passado, que contabilizou 9.800 toneladas. A receita acumulada chegou a quase 70 milhões de dólares. Os Estados Unidos se mantêm como principal destino das exportações brasileiras, com impressionante crescimento de 1.419% no volume, somando quase 19 mil toneladas e mais de 40 milhões de dólares nos primeiros 7 meses deste ano. E no Rio Grande do Sul, uma solução foi criada para proteger animais silvestres que precisam atravessar uma rodovia que corta uma área de mata. Quem vai explicar e mostrar as imagens para a gente é o Guilherme Souza. Vamos acompanhar. Essa solução fica suspensa no alto das copas das árvores e pode não chamar tanta atenção dos motoristas que trafegam pela estrada, mas para a fauna silvestre da região faz toda a diferença. São 20 passarelas aéreas ao longo da rodovia RS 040, que liga a área metropolitana de Porto Alegre ao litoral do Rio Grande do Sul. A iniciativa é da Empresa Gaúcha de Rodovias em parceria com o Núcleo de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi quem fez os estudos para definir os locais exatos onde essas passarelas seriam colocadas. As estruturas instaladas em outubro de 2022 são monitoradas por câmeras e só entre setembro do ano passado e maio desse ano foram mais de 4.000 flagrantes de travessia seguras. Espécies como ouriços, gambás e o bugio ruivo, que está ameaçado de extinção, já utilizam as passarelas com frequência. A iniciativa garante não apenas a preservação da fauna, mas também oferece mais segurança para quem trafega pela rodovia. E veja a seguir, polícia identifica mulheres que doparam turistas britânicos no Rio de Janeiro. E ainda, homem faz parto do próprio filho em casa no Dia dos Pais. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos voltar para o Rio de Janeiro, onde 2 turistas foram dopados e roubados por 3 mulheres. Quem vai mostrar as imagens e contar essa história é o Anderson Nascimento. Vamos conferir. A Delegacia de Atendimento ao Turismo descobriu quem são as 3 mulheres suspeitas de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela e roubar 2 turistas britânicos em Ipanema, na Zona Sul, na madrugada da última quinta-feira. Uma delas tem 20 passagens pelo mesmo crime. A cena de um dos turistas viralizou na internet. O rapaz, de 21 anos, cambaleia na praia de Ipanema até
cair na areia. O vídeo disse à polícia que viu o rapaz acompanhado das mulheres, mas elas foram embora de táxi. As imagens foram gravadas por volta das 5 horas da manhã. Um grupo socorreu o jovem e um amigo dele que também estava dopado. Eles foram levados para a unidade de pronto atendimento de Copacabana, também na zona sul da cidade. Após voltarem à consciência, os britânicos contaram à polícia que as mulheres deram a substância junto a uma bebida e a partir daí eles não lembram de mais nada. As suspeitas são garotas de programa e uma delas já foi presa no ano passado pelo mesmo crime. Rayane Campos de Oliveira, de 27 anos, ficou na cadeia por 6 meses e tem 20 passagens pela polícia. Ela chegou a ser condenada por 6 anos de prisão no regime semiaberto por roubo a um turista inglês, que também afirmou ter sido dopado e roubado. Rayane foi absolvida no último mês e, segundo a Polícia Civil, as outras 2 mulheres são Amanda Couto de Loca, de 23 anos, e Maiara Kathleen Américo da Silva, de 26. Na ação, foram roubados 2 celulares e, com um deles, as mulheres conseguiram fazer uma transferência bancária no valor de 16 mil libras, o equivalente a mais de 110 mil reais. Os investigadores também identificaram o taxista que transportou as mulheres, mas, segundo a polícia, ele não tem envolvimento no golpe. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, aliás, hoje temos bola rolando pelo Brasileirão, né? Conta aí pra gente. Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Daqui a pouco, Corinthians e Juventude fecham a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos diferentes na temporada e querem encerrar o primeiro turno com vitória para respirar na tabela. Corinthians e Juventude se enfrentam hoje às 20 horas no Alfredo Jaconi. Os times vivem momentos diferentes na competição. Nas últimas 2 partidas, o Timão entrou em campo com o elenco reserva para priorizar as oitavas de final na Copa do Brasil e empatou os 2 jogos. A classificação contra o Palmeiras dá um gás para a equipe pontuar na última rodada do primeiro turno e retornar ao meio da tabela, já que agora deve ir a campo com o time titular, porém com desfalques importantes: o meia André Carrijo e o atacante Memphis Depay, que se lesionaram contra o Palmeiras. Nessa segunda-feira, o Corinthians oficializou a contratação do atacante Vitinho, que tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2026. O atleta já está regularizado no boletim informativo diário, mas não deve estrear contra o Juventude. Já os donos da casa contam com a reestreia do treinador Thiago Carpini, que tem a importante missão de sair da zona de rebaixamento. O Juventude é o penúltimo colocado com 11 pontos. E Bruno, ainda falando sobre Campeonato Brasileiro, o primeiro turno está chegando ao fim e por enquanto não tem nada resolvido, não é mesmo? Pois é, Kleber. Nem todos os times já disputaram as 19 partidas e a tabela continua acirrada, mas podemos ter certeza que vamos ter briga na parte de cima e de baixo da tabela até o final. O primeiro turno do Brasileirão se encerra nesta segunda, após o duelo entre Juventude e Corinthians. Mas os números do líder e do Lanterna não irão se alterar. Com um jogo a menos, o rubro-negro lidera o Brasileirão com 40 pontos. E caso vença o jogo atrasado contra o Sport, pode superar os números de 2019, quando foi campeão com a melhor campanha dos pontos corridos. No entanto, o melhor desempenho de um primeiro turno não é do Flamengo de 2019. Essa marca é do Botafogo de 2023. Com 47 pontos e 15 vitórias em 19 jogos, o Glorioso ultrapassou o Corinthians de 2017 como melhor campanha do primeiro turno desde 2006. Mas os bons números do Glorioso não se mantiveram no segundo turno e o time carioca acabou em 5º lugar naquela edição. Na parte de baixo da tabela, o recorde é negativo. O Sport tem a segunda pior campanha da história dos pontos corridos no formato atual, iniciado em 2006. Conseguiu a primeira vitória na última rodada contra o Grêmio, mas ainda está 9 pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona. Mas vale destacar que o panorama da tabela ainda pode mudar graças aos jogos adiados. São 12 partidas sem definição até aqui. Apenas Cruzeiro, São Paulo, Red Bull Bragantino e Vitória fizeram 19 partidas. O Corinthians chegará nesta marca após o jogo de hoje. Na lista dos times com 18 jogos estão Flamengo, Internacional, Ceará, Santos, Grêmio e Fortaleza. E Palmeiras, Bahia, Botafogo, Mirassol, Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco, Juventude e Sport têm 17 jogos na competição.
A CBF precisou remarcar 12 partidas nos últimos meses por causa do Mundial de Clubes e da Sul-Americana. E olha só, agora há pouco a Conmebol divulgou o local da final da Libertadores deste ano e será no Estádio Monumental de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. A Arena já foi sede de uma final, lá em 2019, quando o Flamengo venceu de virada o River Plate. A Conmebol esperou até agora para evitar que o estádio tivesse vazio, dependendo das equipes que chegariam na final. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. E olha só, ontem foi Dia dos Pais, né? E um homem teve que realizar o parto do próprio filho. A criança nasceu em casa. Quem vai trazer os detalhes, contar essa história é a Kátia Fantin, lá do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. O Dia dos Pais foi especial para uma família gaúcha moradora aqui da região da Grande Porto Alegre. Um pai ajudou no nascimento do terceiro filho em casa. A esposa Débora começou a sentir contrações e em menos de uma hora o pequeno Teodoro Alan nasceu, surpreendendo o casal. Após o parto, o pai acionou os bombeiros, que o orientaram a manter o bebê aquecido e a não cortar o cordão umbilical até a chegada da ambulância. O atendimento remoto foi feito pelo soldado Lázaro Dornelles, do 1º Pelotão do Corpo de Bombeiros, que viveu a primeira experiência nesse tipo de ocorrência. Durante toda a ligação, ele manteve contato com o pai para orientar sobre os primeiros cuidados. Mãe e filho foram levados ao hospital e passam bem. E para esse pai, que foi herói dentro da própria casa, fica os parabéns em dose dupla, pela coragem no momento do parto e por um Dia dos Pais que certamente será inesquecível. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.